Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 20 de outubro, sexta-feira, sextou, né, galera? Hoje tem uma agenda um pouco mais vazia, mas ontem os mercados foram derrubados, né? Titio Powell sempre pregando aí, né, pregando não, mas direcionando o mercado, né? Titio Powell sempre direcionando o mercado. Lembre-se que eu falei ontem que teríamos muitos Fed Boys falando, teríamos alguns indicadores saindo, mas a cereja do bolo é a fala do Powell a 1 hora da tarde. E isso ocorreu, né? Então o Powell discursou, falou sobre cenário inflacionário, falou sobre os juros neutros, né? Falou sobre a escalada dos rendimentos dos treasuries, falou sobre a questão fiscal, aí é que está um ponto muito crucial, né? Depois eu já vou mencionar aqui, vou mostrar para vocês novamente a curva dos treasuries norte-americanos e comparação ali com o Ibovespa, em comparação ali com o S&P, para vocês entenderem, né, que eles são, como se dá a aversão ao risco, né, a redução do risco. A gente já vai comentar sobre isso. Ontem nosso Bovão da Massa cedeu aí, ficou levemente negativo, chegou até mesmo descolar um pouco do cenário externo, ficar um pouco ali no cenário positivo, tudo vislumbrando, assim, pô, então agora a gente vai voltar a subir, não vamos cair, mas não tem como, né? Na hora que a gente tem os rendimentos dos treasuries subindo, DI subindo e bolsa subindo, alguém está mentindo, né? E geralmente não são os juros. Juros é muito mais difícil ter essa questão especulativa. Já vou explicar isso para vocês. Então nós fechamos ali nos 114 mil pontos, levemente negativo ali, ficou basicamente no 0 a 0, mas fechamos ali na base do nosso caixotinho ali, a galera que está acompanhando o giro de mercado há mais tempo, beleza? Bom, agora vou aqui me apresentar para você. Para quem não me conhece ainda, eu sou Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, não paga nenhuma taxa de manutenção, é só abrir a sua conta, vai aparecer na minha base de clientes. Assim que aparecer, vou entrar em contato contigo, a gente vai conversar um pouco, eu vou entender o seu momento de vida, você vai preencher o seu cadastro, vai fazer o suitability para ver o perfil de investidor e depois a gente vai marcar uma reunião para eu entender os seus objetivos futuros, se você está querendo proteger um patrimônio, se você está querendo construir o seu patrimônio, para que a gente possa definir uma estratégia para você poder chegar até o seu objetivo com tranquilidade. Eu vou te pegar na mão e a gente vai seguir juntos dentro do mercado financeiro, beleza? Bom, e depois disso feito, a gente tem todas as sessões de acompanhamento, né? Então, todo mês nós vamos acompanhar a sua carteira, vou conversar com você, a gente vai mostrar tudo que está acontecendo na economia que impacta diretamente na sua carteira de investimentos, para, se necessário for, nós fazermos algum tipo de mudança na carteira, faremos. Eu não fico girando muito carteira de cliente, até porque se você gira muito carteira, você está sendo prejudicado, né? O ideal é você não girar tanto a carteira, porque você vai ficar saindo do lugar. Você vai ficar rodando e não vai sair do lugar, beleza? E se está chegando aqui agora no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos para fazer esse Morning Call chegar a mais pessoas. Aqui é um Morning Call com fatos e dados, não tem viés. Todos os produtos, né, e os ativos que eu mencionar aqui no vídeo não tem nenhum tipo de recomendação de compra e nem de venda. A gente só está analisando, estudando os ativos, é meramente aqui informativo, né? Você tem o seu assessor de investimentos, assim como meus clientes recebem as minhas indicações, porque está com base nos relatórios dos analistas, tudo dentro do perfil e da estratégia do cliente. Então, não saia copiando a carteira, vai ter a carteira do Descomplicando aqui, não saia copiando as coisas dos outros, assim, na internet, sem saber o motivo, senão você vai tomar decisões erradas e vai colocar muita coisa na sua carteira, que podem ser até coisas boas, mas você não sabe o motivo pelo qual aquele ativo está na carteira, aí já era. Então, se você não sabe o motivo que ele entrou na carteira, você nunca saberá o motivo e o momento que ele deveria sair, por exemplo, tá? Então, vamos seguir aqui para o vídeo. Nós temos aqui Ásia e Oceania, Europa, futuros americanos, todo mundo negativo. Então, o mundo hoje está uma groselha só, né? A gente olha ali, está tudo no negativo. Muita coisa aconteceu ali na fala do Powell. Muita coisa não, muita coisa que já sabiam e só ficou reforçado na fala do Powell. Um dos pontos
foi quando ele mencionou que um dos problemas dos treasuries americanos não está somente na inflação futura, e sim num problema fiscal nos Estados Unidos, que ainda é delicado. Então, não somente aqui que nós temos essa gastança toda, né? Esse festival de gastos, lá fora nós temos a mesma coisa. E isso está impactando também nos rendimentos dos treasuries. Um outro ponto, nós temos a escalada ali da guerra, né, entre Hamas e Israel, começando a estender para o Oriente Médio, né? Nós tivemos a base lá nos Estados Unidos, dos Estados Unidos na Síria, né? Uma base onde os norte-americanos utilizavam ali para treinamentos contra os terroristas, por exemplo, foi bombardeada, né? Então, um drone foi abatido, enfim, então isso começa a ficar um pouco mais nebuloso e um pouco mais temeroso para a galera. Então, o que todo mundo faz? Começa a tirar um pouco mais o pé da renda variável, né? Então, tomar menos risco. Num ambiente assim, a gente não toma tanto risco e busca um pouco mais de segurança. Tanto é que o ouro começou a ganhar um pouco mais de força, ficou levemente positivo, né? A gente olha ali o ouro hoje, o ouro está com um avanço bem interessante, no mês já está 7% aí de alta, então isso já mostra um pouco mais de corrida para a segurança, né? Então vamos entender tudo o que está acontecendo para que a gente não venha a tomar decisões erradas. Porém, a gente tem que se atentar a alguns pontos, que são o quê? As oportunidades que a renda variável vai apresentar para a gente, beleza? Bom, vamos terminar de falar só rapidinho aqui da China e a gente já vai lá para o nosso Ibovão da Massa, certo? Bom, o Banco Popular da China, que é o PBOC, o Banco Central Chinês, manteve suas taxas inalteradas. A de um ano ficou em 3,45%. Nós tivemos ali também a taxa de empréstimo de 5 anos, mantendo-se também inalteradas em 4,2%. A China continua com aquele grave problema na questão imobiliária, né, no setor imobiliário. Isso afunda, acaba prejudicando muito a questão da cotação do minério de ferro, ia falar petróleo de ferro, do minério de ferro, e isso acaba impactando também na nossa querida Vale e nas outras mineradoras, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual as mineradoras estão apanhando bastante, né? É diferente das empresas petrolíferas, petróleo subindo ali, o WTI chegando a quase $90 novamente, o Brent mantendo-se ali acima dos 90, né? $93. Então, tendenciando também mais uma alta. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, mercado europeu está lá, a temporada de balanço. Os balanços não estão vindo muito bons lá na Europa. Nós tivemos também a venda no varejo no Reino Unido, também decepcionando. A única coisa que veio muito boa, né, foi a inflação ao produtor na Alemanha, né? Então, veio um pouco melhor, vamos botar assim, então um pouco melhor não, teve até uma queda bem significativa, né? 14,7%. Isso é excelente, a maior economia da zona do euro, tendo uma deflação ali no preço ao produtor. Mas a economia norte-americana, a economia europeia não está vindo muito bem, né? Então, tem essas preocupações. Com a escalada dos bonds, né, e dos treasuries norte-americanos, isso também faz com que o apetite ao risco acabe cedendo, certo? Futuros americanos tendenciando uma abertura negativa. Ontem nós tivemos perdas, isso muito impactado pelo T10, né? O nosso famoso T10. Deixa eu tirar aqui para vocês. Vamos colocar lá nossa telinha. Não vou botar o Ibovão da Massa agora, mas vou trazer aqui primeiro o gráfico de 10 anos, né? O título de 10 anos. Então, ele chegou a bater ontem, né? Ali travetar os 5%, né? Subiu, mantendo-se alto aqui, né? Nos 4,94. Isso faz com que na renda variável, né? A gente traz aqui agora o gráfico da S&P, né? Então a gente faz uma comparação dos títulos de 10 anos e o gráfico, né, aqui das bolsas. Eu trouxe aqui o Ibovespa, o Ibovão da Massa e o S&P. Então, o que acontece? Quando os títulos de 10 anos começam a ganhar força, isso não somente os títulos, mas também os DIs, o nosso juros futuros de 10 anos aqui. Quando ele começa a inclinar para cima, a gente vê claramente a renda variável vindo para baixo.
Tem um gráfico que eu coloquei também lá no meu Instagram, onde mostra a tomada, né? Como estão posicionados os grandes players no mundo. Cara, todo mundo ali praticamente tomadaço em bonds, né? Deixa eu até eu pegar aqui para vocês, que foi uma última. É uma das maiores posições, né? Uma das maiores posições que nós temos aí. Então, bonds, galera tomadaça, né? E muita gente vendido nos emergentes, né? Os mercados emergentes e a galera está vendida. Então, isso acaba tirando a pressão, né, do mercado acionário. Nós tivemos aí um volume financeiro no Ibovão da Massa ontem de 22 bilhões ali, mas nada comparado com o que nós tínhamos antes, né? Então, os estrangeiros saindo não somente de Brasil, mas também dos outros emergentes. Então, todo mundo tomando muita parte ali de renda fixa, certo? Bom, e o que acaba acontecendo com essa renda fixa aqui, com esses treasuries americanos? Nós tivemos ontem o Powell mencionando sobre o cenário pós-pandemia mudou. Quem me acompanha há bastante tempo já sabe que eu venho falando isso há muito tempo. Eu não acredito mais. Será que a taxa de inflação são 2%? É 2%, basicamente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos? Porque pós-pandemia, muita coisa aconteceu. Nós tivemos uma enxurrada de grana pelos bancos centrais. E nós tivemos uma trava na oferta, porque os mercados fecharam, ou seja, teve um desequilíbrio, né? Assim como na natureza, tudo que o homem mete a mão e tira do seu fluxo natural acaba gerando desequilíbrio. Então, quando você jorra dinheiro para dentro da economia, dá dinheiro para a população continua consumindo, né? Dinheiro na mão é vendaval. Mesmo as economias mais avançadas, mais desenvolvidas, a questão do consumo ele é muito forte no ser humano. O ser humano tem aquela questão da demanda reprimida. A maioria do ser humano tem isso. Então, tu bota dinheiro na mão do ser humano, ele vai gastar. Ele vai gastar, porque ele tem muita coisa para poder consumir. Ele tem anseios, né? Tem demanda reprimida, conforme eu mencionei. Então, quando você bota dinheiro na mão da população, trava a oferta das principais matérias-primas, o preço vai subir e a galera continua consumindo. Então, você joga a inflação lá para cima, você derrubou as taxas de juros. O Powell até mencionou aqui, quando jogou a taxa de juros próxima a 0%, por exemplo, tirou toda a manobra de corte da taxa de juros para fazer qualquer tipo de manobra na política monetária. E esse novo cenário, que deve ser inflacionário, né, que é um cenário inflacionário, ele mantém que as taxas de juros permanecerão altas, falou que o T10 subindo, né, os títulos, rendimento dos títulos subindo, isso ajuda também a arrefecer um pouco mais a inflação, né, a tranquilizar um pouco mais a questão do ímpeto do consumo no mercado, mas a gente vê que ele mencionou que a busca é da baixa da inflação. Então, ele projeta que nos próximos anos, né, a gente tem aí os Estados Unidos crescendo 2% ao ano. Vamos colocar assim. Então, eles vão buscar um crescimento, mas muito próximo de medidas restritivas. Então, isso fez com que os mercados derrubassem, né, caíssem para caramba. A manutenção, quando a gente olha na CME, deixa eu ver aqui, a manutenção da taxa de juros, que já está até ali, né, que é o que eu mais utilizo aqui. A manutenção da taxa de juros para a próxima reunião, cadê aqui, em novembro, ela já ganhou muita força nessa manutenção, né? Então, está basicamente definido, vamos botar assim, que na próxima reunião será mantido. Só que a preocupação dos investidores está em essa taxa ficar alta por muito tempo. Aí as bolsas acabam reduzindo bastante, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora o nosso Ibovão da Massa, já está aqui no calendário, mas vamos falar de Ibovespa. O que aconteceu ontem no Ibovão da Massa? Deixa eu botar no diário para a gente acompanhar melhor. Cadê? E a gente está basicamente na ponta do caixote ali, né? Nos 114 mil pontos. E essa lateralização. Aqui,
né? Porque esse caixote a gente traçou no semanal, senão o pessoal fala assim, ah, mas ali caiu, você não botou o caixote mais para baixo. Não. Eu estou desconsiderando as sombras dos candles, né, no semanal. Eu analiso muito pelo semanal, mas só quero botar o diário aqui para vocês entenderem um ponto. O mercado abriu, subiu, começou a ficar acima do fechamento anterior, mostrando que nós teríamos aí um Ibovão descolado do cenário externo. Mesmo na fala do Powell, o Ibovão da massa ainda estava positivo, né? Depois que ele começou a mencionar sobre todas essas questões em medidas restritivas nos Estados Unidos, aonde a taxa de juros permaneceria alta, mesmo que isso viesse a trazer um crescimento menor, aí vem aquela preocupação do mercado de uma leve recessão nos Estados Unidos, que já é um direcionador de mercado há bastante tempo, eu venho mencionando isso desde o início do ano, você que me acompanha aqui desde o início, nós temos 3 direcionadores de mercado. Aí eu vou falar para a galera que está chegando agora. Uma leve recessão nos Estados Unidos era uma preocupação dos investidores globais. Outra era a reabertura da China e o crescimento chinês, né? Então a China agora esse direcionador está indo bem. E um outro ponto seria as nossas incertezas fiscais, né? A gente estava com déficit fiscal, a gente precisava zerar esse déficit. Só que agora lá nos Estados Unidos o fiscal também está preocupando. Por isso que a taxa de juros, né, o rendimento dos juros está subindo também por lá, né? Não é somente por uma expectativa de inflação futura, certo? Não é somente por isso. Bom, e o que a gente tem aqui? Ele veio subindo, mas depois começou a arrefecer, não adianta. Os juros é mandatário. Juros é mandatário no mercado financeiro. Por quê? É mais difícil você especular com juros. Tem poucos players, não é um mercado aberto a todo mundo, por exemplo. É muito mais fatores macroeconômicos que vão definir ali a sua taxa. Então, você não consegue mandar, basicamente, né? É diferente de um ativo que você consegue manipular, uma Magazine Luiza, uma Oi BR, uma Americanas, né? Botando aí esses ativos que apanham bastante, né? Ou então até mesmo uma Ripple, por exemplo, aqui, né? Tem uma liquidez baixíssima. Se você quiser manipular, você manipula, né? Dependendo do tamanho que você tenha para operar, você vai manipular. Agora, a taxa de juros não, é mais difícil, certo? Então, ele veio subindo, depois arrefeceu e fechou ali basicamente no 0 a 0. Esse 0 a 0 aqui, se a gente olhar, por que não despencou o Ibovão da massa assim como caiu a galera toda? Por mais que nós temos essas cagadas todas acontecendo, conflito lá no Oriente Médio, que pode trazer uma extensão territorial nesse conflito, assim como teve a base lá dos Estados Unidos na Síria que foi bombardeada. Então, isso começa a mexer, cutucar a onça com vara curta. Então, isso para acender o estopim de fato, são 2 palitos, certo? Com todo esse problema, que aí o petróleo começa a subir, nós temos aqui as petrolíferas que pesam bastante no nosso Ibovão da massa, certo? Então, commodities subindo, para o nosso Ibovespa, é positivo, é positivo. Temos o problema da nossa incerteza fiscal, concordo. Temos os rendimentos dos treasuries subindo, concordo. Então, isso baixa a possibilidade de um aumento no nosso corte da taxa de juros, da nossa Selic, porque se a taxa Selic vem cedendo, a gente acaba tendo aí uma corrida para a renda variável. Nós temos isso ainda no radar. Porém, a curva de juros aqui dentro, ela acaba sendo impactada pela curva de juros lá fora. Então, isso vai batendo muito nas empresas que são do consumo cíclico, os varejistas, construtoras. Isso acaba essa galera começa a ficar mais amassada, né? Começa a ficar mais amassada. Com o cenário na China de construção civil caindo, nossa principal empresa no Ibovespa, né? A empresa que tem mais participação no Ibovão, começa a ceder também. Nós temos aqui o petróleo que está indo bem, petróleo subindo, mas só que Petrobras ontem divulgou que vai ter o corte da gasolina, né, e um aumento no diesel, mesmo com essa escalada do petróleo, mas foi até natural essa queda aqui da Petrobras, porque nós tivemos aí Petrobras na sua máxima histórica. Então é natural, galera que comprou, subiu, vai fazer uma realização, normal. O setor financeiro começou que apanhou
também, né, dentro dessa semana, começou a botar a cabecinha de fora. Mas o setor financeiro, no total, no geral, não conseguiu segurar ali o Ibovão. Na verdade, segurou. Aí vem aquela questão, por que não perdeu os 14 mil pontos? Pode perder, como eu falei ontem, pode perder os 14 mil pontos, os 114 mil pontos, pode perder. Só que para perder, esses três setores têm que apanhar junto. Porque aí tem muita coisa barata, né? Aqui e aqui. Aqui eu não digo nem tanto, mas aqui e aqui tem muita coisa barata. No setor financeiro e nos materiais básicos, tem muita coisa barata. Então, para o Ibovão ceder e ceder muito forte, esses dois setores têm que cair. Aí vem aquela questão, você que tem dinheiro, você que é um investidor de longo prazo e um grande investidor, movimenta bastante coisa, o que você vai fazer quando esses ativos te mostram múltiplos e um upside, né, bom, né, comparado ao beta que ele está te oferecendo, ao risco que ele está te oferecendo? Entendeu? Então, isso faz com que o Ibovão da massa fique nessa lateralização, e sempre quando bate aqui, muita gente fica interessada nos ativos que movimentam o Ibovespa e segura um pouco mais. Porém, pode cair? Pode cair, beleza? Mas a gente tem que olhar os fatos e os dados. Os DIs continuaram subindo, ó, na curva, ganhando muita coisa aqui, né? A curva de juros, ela fica mais inclinada, ganhou força perante toda a curva, então de 25 batendo 11,24, 11,27 de 26, 11,45, quase 12 aqui o de 31, né? E quando a gente olha ali em 33, cadê 33? Opa. 33 batendo aí 11,65, né? Basicamente, 11,60. Então, mostra que a curva de juros, né, quando ela começa a inclinar aqui para cima de 10 anos, que é basicamente um movimento que a gente vê aqui no de 10 anos também ganhando força, a gente vê que isso impacta muito nos ativos do setor do mercado financeiro. Beleza? Bom, aqui a carteira Descomplicando, a gente não precisa falar sobre ela. Vamos aqui direto para agora o nosso calendário. Deixa eu ver se tem aqui. Opa, cadê minha agenda do dia? Tá aqui. Bom, nós temos o índice IBCBR, né? Vamos botar aqui a agenda do dia. Nós temos o índice de atividade econômica aqui no Brasil, né? O índice IBCBR, que sairia ontem, né? Estava na minha agenda de ontem, mas tem a leitura hoje. Além disso, temos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participando de um painel sobre meios de pagamento. É parte do Pix, né? Vai falar muito sobre o Pix ali e tal. Vamos entender. Fernando Haddad concede também coletiva, né, sobre a resolução da CVM para o plano de transformação ecológica. Né? Vai falar muito ali sobre o ESG, provavelmente. Então, temos aí 9 horas da manhã, índice BCBR. O ministro da Fazenda vai participar dessa coletiva, né, a resolução ali da CVM. Temos aí as nossas ofertas, né, do swap de rolagem do câmbio. O Banco Central faz isso todo dia, então isso aqui não mexe preço. BCE oferta 4 bilhões aí em compromissadas de 3 meses. Isso aqui é interessante. Vamos só acompanhar os dados, como é que vai se comportar essa oferta, né, como vai ser absorvida. E 1h da tarde, Campos Neto participa de um painel, né, sobre os meios de pagamento, conforme eu falei lá. Né? Então, provavelmente vai falar sobre o Pix e tal. Mas é sempre bom ficar atento se vai mencionar alguma coisa sobre a taxa de juros. Porque ontem o Powell falou sobre política monetária, deu uma pincelada. Tentou ficar neutro, mas não conseguiu ficar neutro. Né? O tom continuou sendo hawkish. Né? Tanto é que o mercado absorveu isso como hawkish, né? Como mais duro, mais como pode dizer, né? Que o hawkish, a galera quando fala assim, muita gente não vai entender. Hawkish é falcão, né? Então, quando o Banco Central ele é hawkish, ele é falcão, ele é um pouco mais duro, mais restritivo, apertando monetariamente a economia. E quando ele é dovish, pombo, ele é mais dócil, mais tranquilo, mais expansionista, buscando uma expansão. Assim como o PBOC está fazendo lá na China. O PBOC está num tom mais dovish, né? Buscando expandir a sua economia. E aqui também no Brasil, a gente está tendo uma política mais expansionista. Lá nos Estados Unidos e na Europa está tendo mais hawkish, né? A galera está sendo mais dura com a economia, né? Então, só para vocês entenderem rapidamente sobre isso. Bom,
10 da manhã tem mais Fed Boss falando, Patrick Heck. Ontem ele mencionou também sobre as questões da taxa de juros, a escalada dos Treasuries americanos, que isso pode fazer com que o Fed não precise subir a taxa de juros, porém pode permanecer alta por mais tempo, mesmo que venha a trazer um crescimento mais baixo, certo? Bom, presidente do Fed de Cleveland também, Loretta Mester, né? Fed Uma também vai mencionar ali, vai falar hoje. E temos aí a contagem lá dos sondas de Baker Hughes, né? Isso aqui não faz preço no mercado de petróleo, não muda nada. E nós temos, antes da abertura do mercado, American Express, né? Nossa Amex vai divulgar aí o seu balanço. Beleza? Bom, esses são os recados de hoje, né? Então, muita atenção com o capital de vocês. Tem bastante oportunidade, a galera da renda variável do longo prazo? Tem bastante oportunidade. Não deixem de aproveitar essas oportunidades. Vini, mas você falou que o Bovespa pode cair para 110 mil pontos. Pode. Vai cair? Não sei. Ninguém sabe. Certo? O ponto-chave é: não deixem de aproveitar. Sigam sempre as suas estratégias. Controlem suas exposições ao risco. Quando a gente vê a galera indo para a renda variável, para a renda fixa, tirando um pouco mais da renda variável, isso é exposição ao risco. Mas só que muita gente acha que investir é ficar 100% posicionado em ações, e não é, gente. Não é. O mercado financeiro é muito amplo. É muito amplo. Você precisa proteger o seu patrimônio. Você precisa buscar um crescimento patrimonial, mas controlando a sua exposição ao risco. O risco é a exposição. Sua mão, você controlar o risco que você quer correr. Então, por isso que tem aquela questão toda de não botar 100% dos ovos na mesma cesta. Quando você pega uma carteira de investimento de ações, por exemplo, botou lá 40% em ações, 60% em renda fixa, só um exemplo. Nesses 40% em ações, não concentra. Busca uma diversificação entre os setores, entendeu? Não se concentra muito num setor só, porque você precisa controlar essa exposição. Não é que, mas aí eu vou ganhar pouco se estiver muito diversificado. Tá bom, mas também vai perder pouco. Essa é a questão. Porque a galera só pensa no ganho. Mas e quando vem para trás? Quando vem contra a sua posição? Pensa nisso. Então controla. Respeite o seu capital. Respeite o seu momento de vida. Né? Não tenta acelerar as coisas. Dá para se fazer, dá para se construir patrimônio fazendo uma boa estratégia. Beleza? Então, muita atenção com isso para você não se prejudicar. A galera do curto prazo, a galera do giro do day trade, essas semanas agora são muito paradas, né? Então, provavelmente você vai ter aí uma movimentação maior na última semana, que aí tem fechamento de posições e tudo, assim como nós tivemos aí fechamento de opções, aí tem movimentação. Fora isso, não tem movimentação, o mercado é parado, né? O mercado anda pouco. Né? Eu nem botei a doleta aqui. O dólar acaba mexendo bastante porque está acontecendo merda no mundo. Né? Então tem uma volatilidade maior. Né? Então teve uma abertura, né? Subiu, caiu, recuou, depois, né? Começou a ganhar um pouco mais de força, né? Reduzindo aí suas perdas e fechou até mesmo caindo, né? Que fechou abaixo da abertura, mas fechou acima do fechamento anterior. Né? Então, tem volatilidade. Por quê? Porque está acontecendo merda no mundo. Então, esses ativos acabam tendo volatilidade. Mas saiba efetivamente como está se comportando, o que está fazendo o dólar se movimentar para você não ficar enviesado. Tá bom? Bom, então esse é o recado de hoje. Um excelente final de semana para todos vocês. Até segunda-feira com mais giros de mercado. Valeu!